Então vamos lá aprender como regular todo esse processo. Primeiro eu quero que você aprenda o fundamento. O nosso corpo precisa modular todas as reações que estão ocorrendo a todo momento. Então, se uma coisa está acontecendo demais, tem uma substância sendo liberada muitas vezes, tem um hormônio que está em excesso. Se isso acontece, essas coisas vão ser tóxicas para o nosso corpo. Elas não podem acontecer em excesso. Produção de hormônios, produção de substâncias. O nosso corpo tem que parar isso. Se uma coisa está em falta, está faltando, tem um hormônio que está produzindo de menos, ou tem uma substância que está produzindo de menos no seu corpo. Se uma coisa está faltando, o nosso corpo também precisa regular isso. Ele também precisa ter uma forma de estimular a produção se está faltando. Então, todo o processo bioquímico, não só na bioquímica, tá? Em várias outras matérias vai ser assim. Todo o processo ele precisa de uma forma de ser regulado. Então, esse processo da glicólise, a quebra da glicose, a metabolização desse carboidrato, ele tem formas de ser regulado, como eu disse. E as principais formas vão ser nas etapas irreversíveis. Sempre que você tiver uma reação dessas, a principal forma de modular vai ser mexendo nas etapas irreversíveis. Elas geralmente vão ser as mais importantes para você conseguir manipular isso. E como eu disse, você profissional de educação física, nutrição, medicina, biomedicina, você profissional dessas áreas, você é o cara que tem que saber manipular isso aqui. Primeiro entendendo o fundamento, ou seja, a parte biomolecular, e aí depois você vai para a parte macro mesmo, que você vai pegar isso em outros livros, sem ser o Lehninger. Por exemplo, um livro sobre carboidratos. Eu vou dar uma falada sobre isso no final da aula. Mas aqui vamos entender como esse processo é regulado biomolecularmente. E aí, mais tarde, na sua jornada aí de aprendizado, você vai aprender como regular esse processo através de dietas, treinos, passando essas coisas para o paciente. Não é comigo que você vai aprender isso, é em outros livros com outros professores, mas aqui você vai aprender o fundamento bioquímico por trás disso. Então eu falei para vocês que as 3 etapas irreversíveis desse processo era a etapa onde age a enzima hexoquinase, a etapa onde age a enzima fosfofrutoquinase 1 e a etapa onde age a enzima piruvatoquinase. Vamos começar pelo processo da enzima hexoquinase. O que é que ela faz? Lembra? Transformar a glicose em glicose 6-fosfato no gasto de 1 ATP. Eu falei para você quase agora que o nosso corpo precisa controlar esse processo. E como é que ele controla? Existem 2 formas principais do nosso corpo modular uma reação. A modulação alostérica está ali no quadro ao lado. A modulação alostérica e a modulação hormonal. A modulação alostérica, eu já ouvi essa palavra em alguma aula. Sim, você ouviu essa palavra em enzimas, na aula de enzimas. A modulação alostérica é quando alguma coisa se liga à enzima e atrapalha o funcionamento dela. Ou atrapalha ou estimula. Então, essa modulação alostérica vai ser alguma coisa que vai se ligar na enzima e vai ou atrapalhar ou ajudar ela. A modulação hormonal, como é autoexplicativo, é quando vem um hormônio e ou atrapalha ou estimula essa reação. Então, nosso corpo tem essas 2 formas de regular as reações. É desse jeito que ele consegue ficar dizendo, é desse tanto de hormônio que você tem que produzir. Não é produzir nem mais nem menos. Essa substância aqui tem que estar nessa quantidade do nosso corpo. É desse jeito que ele regula. Você nunca se perguntou por que é que os exames, você vai fazer um exame de sangue, um exame geral. Você nunca se perguntou por que existem valores normais? E como é que o nosso corpo ele consegue controlar quanto é que está produzindo de cada substância? Como é que ele consegue controlar esses valores normais? Dessas formas aí, modulação alostérica, modulação hormonal. E a gente vai aprender essa modulação para a glicólise. Começando pelo primeiro processo, que é
o processo onde age a enzima hexoquinase. Sempre que você tiver um processo bioquímico desse, nota a seguinte estrutura. Eu quero que você aprenda essa estrutura. Primeiro você tem um cara, que é o reagente, vamos falar assim. É o primeiro cara. Então, nesse caso é a glicose. Olha para a glicose. Ele não é o primeiro cara. Beleza. Esse primeiro cara vai passar por um processo enzimático. Vai vir uma enzima e agir. Que nesse caso é a hexoquinase, que está aí no quadradinho verde. E através do processo dessa enzima, esse primeiro cara vai se transformar em outra coisa. Nesse caso é a glicose 6-fosfato. Então, memorize essa estrutura. Existe um cara que chega na reação. A enzima vem lá, transforma ele e transforma ele em outro cara. Beleza. Por que é importante você aprender essa estrutura? Porque assim, se está chegando um cara demais, se tem glicose demais, o que é que o nosso corpo ele quer nesse momento? Se tem glicose demais, olha para essa figura e pensa, se tem glicose demais ali do lado de fora, o que é que o nosso corpo quer? Quer que essa glicose seja quebrada. Se tem glicose demais, o nosso corpo quer que essa glicose seja quebrada, para ela não ficar em excesso. Então, se tem glicose demais, você acha que a hexoquinase ela vai trabalhar mais ou menos? Ela vai trabalhar mais, porque se tem glicose demais, a gente tem que quebrar essa glicose para ela não ficar em excesso. Então, a glicose ela vai ser um modulador alostérico da hexoquinase e ela vai estimular a hexoquinase. Então, a própria presença de glicose nesse local, ela vai estimular a ação da hexoquinase. Quanto mais glicose chegando, mais estímulo para a hexoquinase, estímulo alostérico. Por quê? Porque essa glicose vai se ligar à hexoquinase e estimular ela a trabalhar. Então, geralmente vai ser sempre assim. Se tem um cara, o primeiro cara, que está chegando, esse cara que está chegando, se ele estiver em excesso, ele vai estimular a enzima, porque afinal ele precisa passar para o próximo passo. Então, se tem uma substância bioquímica, uma molécula chegando na reação, geralmente ela vai estimular o próximo passo. Ela vai fazer com que o próximo passo aconteça. Por outro lado, sabe o outro cara, o cara que está sendo formado, ou seja, glicose, está passando pelo processo com a enzima hexoquinase e se transformando em glicose 6-fosfato. Sabe esse outro cara, glicose 6-fosfato? Então, se ele está em excesso, o que é que isso significa? Significa que a hexoquinase está trabalhando demais. Então, se tem glicose demais, a hexoquinase trabalha mais. Se ela trabalha mais, ela vai fazer muita glicose 6-fosfato. Se tem muita glicose 6-fosfato, significa que a hexoquinase, como eu disse agora, está trabalhando demais. Chega um momento em que você não precisa mais desse processo todo. O processo ele está acontecendo muitas vezes. Opa, peraí. Você trouxe muita glicose e eu estou trabalhando demais a enzima. Eu estou trabalhando demais. Eu estou formando muita glicose 6-fosfato. Isso está entrando aí na via da glicólise e formando muito ATP no final. Mas espera aí, a gente não precisa de tanto ATP assim. Então vamos parar esse processo, né? Então o nosso corpo, quando ele está formando uma substância demais, ele começa a querer inibir esse processo. Para. Ele começa a querer inibir esse processo, porque ele está acontecendo demais. Lembra da estrutura que eu falei para você? Tem um cara, vai passar por um processo da enzima e forma outro cara. Então, esse cara que está sendo formado, se ele está em excesso, geralmente ele vai estimular a enzima a parar esse processo. Ele vai inibir a enzima. Eu não deveria ter usado. Geralmente ele vai inibir a enzima. Então, se o cara que está sendo formado ele está em excesso, ele vai inibir a enzima que está formando ele. Isso é uma modulação alostérica. Então, se você tem glicose 6-fosfato demais,
o que ele vai fazer é inibir a hexoquinase alostericamente. Então, essa glicose 6-fosfato, ela se liga na hexoquinase e atrapalha um pouco a ação dela. Então, olha como o nosso corpo é inteligente. Só aqui você já tem um mecanismo que consegue regular. Não precisava nem de hormônio, na verdade precisa, porque esse mecanismo aqui não consegue dar conta sozinho da regulação. Mas só esse mecanismo aqui já consegue regular um pouco. Então olha como o nosso corpo é genial. Vou pedir para você fazer um raciocínio. Eu vou revisar primeiro o que está acontecendo. A glicose está passando pelo processo com a enzima hexoquinase se transformando em glicose 6-fosfato. A glicose, a presença dela estimula a hexoquinase. A glicose 6-fosfato, a presença dela inibe a hexoquinase. Por que é que isso acontece? Porque se a glicose está chegando, ela quer ser metabolizada. Por isso que ela vai estimular a enzima. Se a glicose 6-fosfato está em excesso, ela quer parar esse processo. Por quê? Porque o nosso corpo ele percebe que esse processo está acontecendo demais e quer ter uma forma de parar. E essa forma de parar é que a glicose 6-fosfato ela se liga alostericamente à hexoquinase e consegue inibir um pouco esse processo. Muito bem. Sei que é complicado, mas se você voltar um pouquinho essa parte algumas vezes, você vai entender. O cara que está chegando estimula a enzima, o cara que está sendo feito inibe a enzima. Então é um sistemazinho que consegue controlar por si mesmo a reação. Você disse que ia pedir para eu fazer um raciocínio. Tá, o raciocínio é o seguinte. Pensa que eu tenho um excesso de glicose. O que é que vai acontecer com essa partezinha da reação aí se eu tiver um excesso de glicose? Pensa nisso. Se você não lembra do processo, eu quero que você volte para a parte onde eu falei, vou revisar. E aí eu disse a glicose, pronto, volta para essa parte, escuta de novo e depois tenta responder. Porque o que é que acontece se eu tiver um excesso de glicose? Vou esperar um pouco. Pronto, vou falar a resposta. Você tem que pausar, tá, para responder. A resposta é: se eu tiver glicose demais, um excesso de glicose, eu vou estimular muito a hexoquinase de forma alostérica. E se eu estimulo muito a hexoquinase, eu vou formar muita glicose 6-fosfato. Olha aí, é isso que acontece. Então, se eu tenho glicose demais, eu estimulo bastante a hexoquinase. Vou pedir para você fazer outro raciocínio. E aí, quando eu terminar a pergunta, você pausa. Se você não souber responder, você volta para aquela parte onde eu disse, vou revisar a glicose, tal. Você escuta aquilo de novo e tenta responder. E se eu tiver muita glicose 6-fosfato, o que é que acontece? Pause e tenta responder. Vou dar a resposta agora. Se eu tenho muita glicose 6-fosfato, o que acontece é que essa glicose 6-fosfato, ela inibe a hexoquinase. Por quê? Porque é uma forma que o nosso corpo tem de frear o processo. Se o processo está acontecendo demais, se eu tenho glicose 6-fosfato demais, o nosso corpo ele tem esse mecanismo para frear a hexoquinase. E que mecanismo é esse? A hexoquinase ela vai ter um sítiozinho ali alostérico, onde se liga a glicose 6-fosfato. E inibe esse processo. Então nota que só esse sistemazinho aqui, só esse processo aqui tem esse mecanismo de controle. Se tem um demais, a enzima trabalha mais. Se tem o outro demais, a enzima trabalha menos. E assim o nosso corpo consegue evitar que você ou fique com um acúmulo excessivo de glicose no sangue ou forme uma quantidade desnecessária de ATP, de energia. Muito bem, então vamos colocar ali na modulação alostérica da hexoquinase. Quem estimula alostericamente a hexoquinase é a glicose e quem inibe é a glicose 6-fosfato. Se você aprendeu essa parte, todo o resto vai ficar mais fácil. Por quê? Porque você vai saber que o cara que está chegando, ele geralmente estimula e o cara que está sendo feito, ele geralmente inibe.
Os hormônios, por sua vez, é o seguinte: você provavelmente já ouviu falar que a insulina é o hormônio que estimula a glicose a entrar no sangue. E onde é que ela estimula essa glicose a entrar no sangue? Olha aí onde é, na glicólise. Então você tem a glicose ali do lado de fora, que vai entrar na célula para passar pelo processo da enzima exoquinase. Quem vai estimular essa glicose a entrar é a insulina. A insulina vai estimular hormonalmente esse processo. E quem vai inibir é o glucagon. O glucagon vai ser o hormônio do estado alimentado. Se você está alimentado, você já tem glicose demais, você já tem ATP demais. Você não precisa desse processo. Você quer guardar energia e não fazer mais energia. Então o glucagon ele vai inibir a exoquinase, porque ele não quer que esse processo ocorra para gerar energia, porque você já tem energia. A próxima reação que a gente consegue modular é mediada pela enzima fosfofrutoquinase 1. E qual é o processo? A frutose 6-fosfato vai ser transformada em frutose 1,6-fosfato através do gasto de um ATP, que é essa reação aí que você está vendo, que a gente viu quando estávamos fazendo todo o caminho da glicólise. Então lembra, o cara que está chegando, ele geralmente estimula. Então quem vão ser os moduladores alostéricos que estimulam a fosfofrutoquinase 1? Lembrando de uma coisa, eu coloquei ali PFK1 porque essa é a abreviação da fosfofrutoquinase 1. Vamos chamar assim a partir de agora, tá bom? PFK1. Quem é que vai... Não, para facilitar eu vou chamar de fosfofrutoquinase 1 mesmo. Já passei toda a aula falando dessa forma, né? Vou complicar mais a vida de vocês, não. Então, o cara que está chegando, lembra, ele geralmente vai estimular esse processo. Então, a frutose 6-fosfato, como ele é o cara que está chegando, ele vai estimular o processo. Porque se ele está chegando, ele quer que o processo ocorra para ele ir para o próximo passo. Então, a frutose 6-fosfato vai estimular isso aqui. E a frutose 1,6-fosfato, ela não vai inibir isso aqui. Na verdade, quem vai inibir é o ATP, porque se tem ATP demais é porque você está formando muita energia. Se tem muita energia, esse processo não precisa ocorrer. E o citrato, só que eu não quero que você memorize agora que o citrato inibe isso aqui, porque o citrato vai ser uma coisa que a gente vai ver no ciclo de Krebs. Então, por enquanto, pode esquecer esse nome citrato. Eu só quero que você saiba que quanto mais frutose 6-fosfato, mais você vai estimular a fosfofrutoquinase 1. Por quê? Lembra? O cara que está chegando, ele geralmente estimula o próximo passo. Então, se eu tenho muita frutose 6-fosfato, ela vai estimular alostericamente essa enzima a trabalhar mais. Da mesma forma, eu quero que você lembre, isso aqui é muito importante. Se eu tenho ADP demais, lembra que o ADP é quando eu tiro um fosfato do ATP, o ATP é adenosina trifosfato. Se eu tiro um fosfato dele, ele vira adenosina difosfato. E se eu estou tirando esse fosfato do ATP, é porque eu estou gastando o ATP para gerar energia. Então, se eu tenho ADP demais, adenosina difosfato, significa que eu estou gastando muita energia. Vou repetir. Se eu tenho ADP demais, adenosina difosfato, significa que eu estou gastando muita energia. Por quê? Porque o ADP ele se forma quando eu tiro o fosfato do ATP, quando eu gasto o ATP. ATP, gasto, vira ADP. Se eu tenho ADP demais, é porque eu estou usando muito ATP. E se eu estou usando muito ATP, significa que eu estou gastando muita energia. Eu só quero que você memorize a seguinte relação, tá? O ADP, ele existe no estado onde eu estou gastando muita energia. Então, se eu tenho muito ADP, significa que eu estou precisando de energia. Dessa forma, o aumento de ADP vai estimular o processo da glicólise e vai estimular agindo nessa etapa aí da fosfofrutoquinase 1, da PFK1. Então a PFK1
vai ser estimulada pelo ADP. Então tá aí a modulação alostérica da fosfofrutoquinase 1. O ADP e a frutose 6-fosfato vão estimular essa enzima e o ATP e o citrato vão inibir. Só que eu não quero que você pense no citrato agora, porque a gente vai falar sobre ele lá no ciclo de Krebs. Existe outra enzima, uma enzima dupla, um complexo, que vai influenciar essa etapa. Esse seria o complexo PFK2. Esse complexo ele é o maior regulador dessa etapa, entendeu? Esse complexo ele vai ser o principal regulador dessa etapa. Eu quero que você preste muita atenção. O que é complexo, para começar? É uma enzima com duas partes. Então você está vendo aí essa enzima com duas partes. Uma parte é PFK2, outra parte é a frutose 2,6-bisfosfatase. Então é uma enzima com duas partes. Como é que essa enzima com duas partes vai influenciar esse processo que a gente está vendo? Estimular ele ou inibir? A frutose 6-fosfato, essa que a gente acabou de falar, que vai acontecer, na verdade, é que ela vai passar pela ação dessa enzima, a PFK2, ou seja, essa parte da enzima, lembra que é um complexo, é uma enzima dupla. A frutose 6-fosfato ela vai passar pelo processo da PFK2, que é essa parte que você está vendo aí, da enzima, do complexo. A frutose 6-fosfato, ela vai passar pela ação dessa enzima, dessa parte da enzima, dessa parte do complexo, da PFK2, e ser transformada em frutose 2,6-bifosfato. Essa frutose 2,6-bisfosfato é ela que é o principal modulador da PFK1, da fosfofrutoquinase 1, o principal estimulador, vamos dizer assim. Então, na verdade, quando eu falei para você que a frutose 6-fosfato ela estimula a fosfofrutoquinase 1, não é bem diretamente, não é a frutose 6-fosfato que vai estimular isso. O que vai acontecer é que a frutose 6-fosfato vai passar pela ação dessa enzima, a PFK2, que faz parte de um complexo, de uma enzima dupla. Ela vai passar por um processo mediado por essa enzima e se transformar em frutose 2,6-bisfosfato. Essa frutose 2,6-bisfosfato, ela que vai ser o principal estimulador alostérico da fosfofrutoquinase 1. Meu Deus, isso aqui é inútil, que tanto nome difícil, eu nunca vou precisar disso. Você vai, porque como eu disse, se você quer ser um ótimo profissional nessa sua área, você precisa saber mexer nisso aqui. Esse é o primeiro passo para você saber mexer. Você tem que aprender o processo bioquímico. Depois, quando você estiver lendo os livros mesmo, os livros top da sua área, você vai ver que esses livros vão citar: determinado alimento, o artigo mostrou que ele estimula a frutose 6-fosfato ou é metabolizado em frutose 6-fosfato, e você vai entender aquilo. O leigo, o cara que não é da área, quando ele for ler um livro desse, um artigo desse, ele não vai saber interpretar tão bem, porque ele não entende o processo bioquímico que está acontecendo. E eu falei para você que você, como profissional, você não pode ser o leigo, você não pode ser o cara que tem conhecimento de YouTube. Você tem que saber, porque o cara está pagando porque você sabe mais que ele. Estou pagando você porque você estudou mais que eu sobre esse assunto, você sabe mais que eu. Não é uma coisa que eu posso só pesquisar no YouTube, porque se fosse, eu mesmo pesquisava no YouTube, aprendia e não precisava vir me consultar, não precisava contratar seu serviço. Então você sabe mais que eu, você estudou muito, e se eu quisesse saber tanto quanto você, eu ia ter que estudar por tanto tempo que compensa mais eu pagar você para que você faça essa dieta, esse treino, para que você me ajude a sair dessa doença. Então, é porque sempre que você se depara pela primeira vez com esse tipo de coisa, é normal que você pense que isso é inútil, que você não consiga aprender. Mas quanto mais rápido você entender que isso é importante para a sua profissão, para o seu conhecimento, para a sua área,
Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai conseguir, de fato, aprender. Então, você tem que entender a importância disso para que você, de fato, tenha interesse, consiga memorizar as coisas, consiga aprender. E aí, de fato, você vai aprender o processo bioquímico e depois passar para os livros específicos da sua área e se tornar um profissional foda. O cara que entende como está acontecendo todos esses processos. Mas, passando o sermão e voltando aqui, eu falei para vocês que a frutose 6-fosfato ela estimulava a PFK1, a fosfofrutoquinase 1. Na verdade, ela não estimula diretamente. O que acontece é que vem esse complexo aí duplo. Uma parte desse complexo, que é a parte PFK2, ela pega essa frutose 6-fosfato e transforma em frutose 2,6-bisfosfato. E essa frutose 2,6-bifosfato vai ser o principal estimulador da fosfofrutoquinase 1. E essa outra parte do complexo vai fazer o quê? Bem, se essa parte de cá está estimulando, a outra vai inibir, não é verdade? E de que forma ela vai inibir? Ela vai pegar essa frutose 2,6-bisfosfato e vai transformar de novo em frutose 6-fosfato. Olha que filho da puta. Tá pegando o trabalho da outra parte e anulando. Então, essa outra parte da enzima, ela vai transformar de volta essa frutose 2,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato, ou seja, anular esse processo estimulatório. Então, revisando, frutose 6-fosfato estimula a fosfofrutoquinase 1. De que forma? Ela vem para esse complexo aí, o complexo PFK2 e frutose 2,6-bisfosfatase. E o que é que esse complexo faz? A parte PFK2, ele pega a frutose 6-fosfato e transforma em frutose 2,6-bisfosfato. E esse cara é o principal estimulador alostérico da fosfofrutoquinase 1. Só que a outra parte ela está ali para inibir o processo quando ele está acontecendo em excesso. E de que forma essa outra parte inibe? Da seguinte forma, ela pega a frutose 2,6-bifosfato que acabou de ser feita, que é o principal estimulador, e transforma de novo em frutose 6-fosfato. Então, ela impede essa estimulação. É dessa forma que o complexo PFK2 é o principal regulador dessa etapa da glicólise, da etapa onde haja a fosfofrutoquinase 1, a PFK1. E o que é que fazem os hormônios? Vamos lá. O glucagon, eu falei para você que ele quer agir quando você já tem energia demais. Quando você já tem energia demais, você não precisa estar fazendo esse processo. Então ele é o cara que vai sempre atrapalhar esse processo da glicólise. De que forma ele vai atrapalhar aqui? O glucagon, ele vai fosforilar essa enzima. Só que lembra que essa enzima tem duas partes. Então, se eu fosforilo todo esse complexo, ou seja, se eu fosforilo ambas as partes, essa fosforilação ela não vai ter o mesmo efeito nas duas. Essa fosforilação ela vai inibir a parte da PFK2 e estimular a parte da frutose 2,6-bisfosfatase. O que é fosforilação mesmo? Deixa eu lembrar a você. Fosforilar é colocar fosfatos. Então ela vai colocar fosfatos nessa enzima. Geralmente, quando você fosforila uma enzima, você, na maior parte dos casos aqui que a gente vai ver, você vai estar inibindo ela. Só que nessa enzima, nesse complexo aqui, ele tem duas partes. A parte da esquerda que você está vendo, quando eu fosforilar, ela sim vai ser inibida. Só que a parte da direita, ela vai ser estimulada quando eu fosforilar. Então, o glucagon, que é o hormônio do jejum, o hormônio que está em ação no seu corpo quando você está alimentado, quando você já tem energia, o glucagon, ele vai fazer o quê? Ele vai inibir a PFK2 e lembra de todo o processo. A PFK2 é o cara que pega a frutose 6-fosfato e transforma em frutose 2,6-bisfosfato. Então, se o glucagon faz isso, o que acontece? Ele impede esse principal estimulador, que é a frutose 2,6-bisfosfato, de ser feito. E assim ele está atrapalhando a via.
E ele estimula a frutose 2,6-bisfosfatase. E como ele estimula ela vai ficar pegando a frutose 2,6-bisfosfato que tem e transformando de volta em frutose 6-fosfato. Então o glucagon, ele faz isso. Ou seja, ele inibe a parte do complexo enzimático que ajuda na reação e ele estimula a parte que atrapalha. Dessa forma, o glucagon atrapalha na reação. E a insulina, ela vai fazer o contrário. Ela vai desfosforilar esse complexo, essa enzima. E se ela desfosforila, ela anula o efeito do glucagon. Então, na verdade, ela está estimulando a parte que ajuda e inibindo a parte que atrapalha. Lembra que a insulina é o cara que age quando você tem muita glicose no sangue. Ela quer que a glicose seja quebrada. Então, é isso aí que vai acontecer. A insulina vai estimular a parte boa, entre aspas, do complexo PFK2. Ela vai estimular a parte boa e ela vai inibir a parte ruim. Dessa forma, a insulina vai ajudar nesse processo. A última etapa que a gente pode usar para regular essa reação é a etapa da piruvatoquinase, lá embaixo. O estimulador alostérico dessa etapa vai ser a frutose 6-fosfato. Olha aí, lá atrás. Ué, como é que a frutose 6-fosfato que está lá atrás consegue estimular essa parte? Você não disse que era o cara que está chegando que estimula? Não deveria ser o fosfoenolpiruvato? O que acontece aqui é que parte da frutose 6-fosfato lá de cima, ela consegue descer, algumas escapam lá daquela parte e chegam até aqui nesse processo. E elas conseguem estimular a piruvatoquinase. Então, isso aqui serve para você ver como a frutose 6-fosfato parece ser um cara essencial para a regulação. Ele já apareceu em duas formas de regular, na PFK1 e na piruvatoquinase. Então, quando você estiver lá lendo um livro sobre carboidratos, de nutrição, você estudante de nutrição ou de educação física, quando você estiver lá lendo um livro sobre os carboidratos, lendo um livro específico sobre a dieta baseada em carboidratos e tal, essas coisas, e você vê lá ele falando sobre a frutose 6-fosfato, você vai lembrar que a frutose 6-fosfato ela parece ser muito importante para a regulação da glicólise, porque afinal ela já está sendo aqui envolvida em dois processos de regulação. Então, a piruvatoquinase, a enzima lá de baixo, ela vai ser estimulada pela frutose 6-fosfato. Como eu falei, algumas frutose 6-fosfato vão escapar até aquela parte e estimular esse processo. E quem vai inibir? O ATP. Lembra que esse processo todo está ocorrendo porque eu quero quebrar carboidrato para gerar ATP, para gerar energia. Se eu tenho energia demais, eu não preciso que esse processo aconteça. Então, se eu tenho ATP demais, eu vou inibir a piruvatoquinase. Lembrando como é que funciona a modulação alostérica. Esses caras, os moduladores alostéricos, eles vão se ligar à enzima e ou eles vão atrapalhar ou eles vão ajudar. Então, se tem ATP demais, aparentemente o ATP ele é um modulador alostérico, ele se liga a essa enzima e atrapalha a reação, já que ele é um modulador alostérico inibidor. Então, a piruvatoquinase ela vai ter um cantinho lá para se ligar ao ATP. Quando tem ATP demais, esse ATP consegue se ligar lá e atrapalhar ela. Então, é o mesmo raciocínio lá. O nosso corpo, se ele está fazendo uma coisa demais, ele vai ter um mecanismo para parar o processo. Se ele está fazendo essa coisa de menos, ele vai ter um mecanismo para acelerar o processo. Então, é assim que funciona a modulação. E os hormônios, mesma coisa, galera. A insulina quer ajudar esse processo. Se ela quer ajudar esse processo, ela vai estimular a piruvatoquinase. E o glucagon, ele quer atrapalhar esse processo, porque ele age quando você está em um estado alimentado, ou seja, você tem energia. Então, o glucagon quer atrapalhar esse processo. Na verdade, o que acontece é que o glucagon ele quer fazer o processo inverso, que a gente vai ver depois, gliconeogênese. Mas enfim, o glucagon quer atrapalhar esse processo, portanto ele vai inibir a piruvatoquinase. Então essas são as formas de mexer nessa reação, fazer ela acontecer mais ou acontecer menos. É assim que você mexe. Essas são as engrenagens secretas para você mexer. Só que
essa parte aqui que você viu é o processo bioquímico de como regular. Só que assim, quando o paciente chegar para você com gordura no fígado, sei lá, obesidade, alguma coisa assim, você médico, nutricionista, educador físico, quando o paciente chegar para você, você não vai. Ah, você tá... Ei, tu tá fazendo energia demais, bicho. Então eu vou passar aqui para você. Ó, vamos regular usando a frutose 2,6-bisfosfato. Vou passar para você. Não, não tem como você fazer isso, porque isso aqui é o que está acontecendo lá dentro da célula do paciente. Ou seja, é a parte bioquímica. Você vai aprender como regular essa parte bioquímica através de métodos mais palpáveis, como, por exemplo, passando uma dieta específica, passando um treino específico, passando horários para comer específicos. Você vai aprender isso. Eu não sei isso em detalhes, tá? Até porque não é minha profissão. Mas eu sei qual é o processo, como funciona o processo de aprendizado dessas matérias. Então você que vai se aprofundar nelas, porque afinal é o seu trabalho, é a área que você escolheu estudar, você vai aprender como mexer isso aqui utilizando as ferramentas da sua profissão. Que se for nutrição, é uma dieta. Se for um educador físico, é um treino. Se for um médico, você pode passar um fármaco, um suplemento, alguma coisa. Então você vai aprender a mexer nisso aqui. Mas entenda, é isso que eu quero que você entenda desde o começo da aula, cara. Para você aprender a mexer nisso aqui, usando as ferramentas da sua profissão, você tem que saber isso aqui primeiro, que é o que está acontecendo lá, entendeu? O cara que passa da faculdade sem aprender isso aqui, ele vai decorar como é que usa as ferramentas da profissão. Ele vai ter conhecimento superficial de YouTube. Você não quer ser esse cara, você não quer ser. Você quer ser o cara que entende do assunto. Um nutricionista, um médico, um educador físico que eu pago para você fazer o seu trabalho e você faz de uma forma que eu digo, cara, eu não faria melhor olhando no YouTube. Esse cara, ele sabe do assunto, ele entende. Eu quero pagar mais vezes a ele para ele passar essa dieta para mim, para ele passar meu treino, para ele me consultar. Então, aprende esse assunto, porque esse é o seu trabalho. Isso é o que você escolheu ser. Você escolheu ser isso. Então, você tem que se dedicar de forma que você atenda às necessidades de outras pessoas e que elas paguem você por isso e você seja feliz sendo pago para fazer o que você gosta. Só para finalizar aqui, esses 2 piruvatos que a gente formou na glicólise, que 2 piruvatos? E você esqueceu todo o processo, no final do processo da glicólise a gente formou 2 piruvatos. Esses 2 piruvatos, eles podem ir para 2 caminhos diferentes. Se eu tenho oxigênio, eles vão entrar no ciclo de Krebs, que a gente vai ver na aula posterior. Se você não tem oxigênio, em que situação não tem oxigênio chegando a tempo? Quando você está fazendo um exercício muito intenso, esse exercício muito intenso, ele não está dando tempo de chegar oxigênio no seu músculo. Então, esses 2 piruvatos, eles vão ser convertidos em ácido láctico. É por isso que você sente a dor no músculo quando você trabalha demais, uma dor acidificante, porque o acúmulo de ácido lático no seu músculo porque não está dando tempo do seu corpo criar energia, não está chegando oxigênio suficiente para fazer o ciclo de Krebs. Aí os piruvatos que fazem energia, eles estão indo pela outra via, a via da fermentação láctica, que vai formar ácido láctico. Eu resolvi incluir para vocês uma pergunta que eu fiz ao ChatGPT. Esse é um sistema de inteligência artificial mais avançado atualmente. Ele trabalha com linguagem, cruzamento de linguagem. Eu não vou entrar em detalhes, né, porque não é o assunto da aula, mas eu fui lá e perguntei, me indique livros acadêmicos de nutrição que tratem de forma aprofundada sobre o metabolismo de carboidratos e como usá-los na dieta dos pacientes. Claro que não é para mim, eu não vou ler isso, não é minha área, mas eu quis mostrar para você que depois que você aprende os fundamentos, bioquímica, biofísica, biologia molecular, você vai para as coisas legais da sua área, as ferramentas. Só que, para você usar direito essas ferramentas, você tem que entender os fundamentos, que é o que você vai aprender aqui nesse canal. Então, olha, ele indicou alguns livros aí. Metabolismo dos Nutrientes, de Martin Kohlmeier.
Esse livro é uma excelente fonte de informações sobre a metabolização dos nutrientes do corpo humano, incluindo carboidratos, proteínas e gorduras. Ele passou outros aí, ó. Esse quadro ali, Fisiologia da Nutrição, de William D. Marco, não sei quem. Esse livro aborda o papel dos nutrientes na função do corpo humano, incluindo o metabolismo. Então, quando você for passar para esses livros, que são os conhecimentos legais da sua área, específicos, você vai entender eles de forma apropriada apenas se você já tiver os fundamentos que você aprendeu na sua faculdade, que é esses fundamentos que você está aprendendo aqui na Estação de Ciência Atlas. Na aula de hoje você aprendeu o primeiro passo da metabolização dos carboidratos, que é a glicólise, a quebra do carboidrato. Os próximos 2 processos que você precisa aprender são o ciclo de Krebs, para onde vão esses piruvatos, e depois a cadeia transportadora de elétrons. E aí, quando fechar esses, você vai ter aprendido como o carboidrato ele é metabolizado para virar energia. Depois você tem que aprender o processo inverso, que é quando o carboidrato é feito no nosso corpo. Opa, a gente está com excesso de carboidrato. Eu não quero mais quebrar, eu quero guardar, eu quero armazenar esse carboidrato. A gente vai aprender esse processo também. A metabolização dos carboidratos é um assunto complicado, principalmente para quem nunca teve contato com isso, mas, como eu disse, você precisa aprender o que você escolheu. Então não se preocupe, porque nas próximas aulas vamos simplificar o máximo possível a metabolização dos carboidratos. Na próxima aula, ciclo de Krebs. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Considere se inscrever para receber as notificações das próximas aulas e tal. A gente vai cobrir todo o assunto. Em breve chegamos nos lipídios, mas não antes de terminarmos, de finalizarmos de uma vez a metabolização dos carboidratos.